Eu me lembro em 2005, já está aí há 16 anos atrás, meu querido Marcos Cavalcante, professor da COP, me convidou para dar aula na pós-graduação e um aluno levantou o braço. Eu já trabalhava com internet, eu era muito operacional. Trabalhava com internet desde... Criei minha empresa em 95, tive mais de 500 clientes. Então, fui fazer essa aventura de dar aula na pós-graduação. E ele me perguntou o que a empresa dele fazia diante desse mundo digital. E a partir de 2005 eu peguei essa pergunta e fiquei tentando responder da melhor maneira possível. Então estou desde lá, há 16 anos, tentando responder essa pergunta. Fiz o doutorado, já tinha feito mestrado e venho tentando responder essa pergunta. Quando eu olho esse artigo aqui que eu fiz hoje, o que é a filosofia social, muita gente que não me conhece, não conhece a minha história, vai falar assim, isso aí é um cara que é da academia, né? Saiu da escola, foi para a academia, ficou estudando e ficou aí inventando esses conceitos. A coisa não é bem assim. Eu realmente, no primeiro momento, quando eu comecei a estudar o mundo digital, eu achei que era um estudo, hoje falando, né, com o meu linguajar de hoje, era um estudo apenas fenomenológico. Eu estudaria o fenômeno do digital e resolvia o problema. Só que eu fui descobrindo que é aquela relação que eu falo muito aqui entre a cadeira que o marceneiro produz e as ferramentas e a oficina que ele tem que organizar. Quando a gente se propõe a pensar, a gente vai sempre ter que ter duas atividades. Pensar sobre o fenômeno e pensar como a gente pensa o fenômeno. São duas coisas completamente separadas. Eu tenho que pensar como eu penso. E quando eu penso como eu penso, que seria um meta-pensamento, eu entro num ramo da filosofia que é a epistemologia. E aí eu começo, quando eu entro na epistemologia, a visitar o que existe. Lembro também, uma vez eu fui, quando eu era bem mimadão, no meu primeiro casamento, que eu entrava, não arrumava a cozinha, uma vez eu resolvi arrumar a cozinha, só para... Deu uma doida, eu falei, vou arrumar a cozinha, descobri 13 ou 14 colheres de pau na cozinha. E aí quando a gente vai entrar com a bagagem operacional que eu tenho, com a demanda que os meus clientes me pediram para entender o digital, você entra para pegar o material, as ferramentas que as pessoas te oferecem para entender a sociedade, como ela sobrevive, como é que ela faz, para que a gente possa fazer as projeções futuras. E aí você encontra uma cozinha cheia de colher de pau, em que as pessoas não entram, não abrem as gavetas para descobrir que nós temos 13 colheres de pau. E isso eu estou falando das ciências sociais, porque o futurista vai trabalhar como? O futurista, a ferramenta dele é ir para a história, descobrir os padrões e dos padrões projetar no médio e longo prazo. Isso é ciência social. Aí quando você entra na cozinha da ciência social, as pessoas repetem determinados conceitos e você vê que aquilo ali não faz sentido nenhum. Porque você tem um foco. Você quer ajudar um cliente a entender um problema. E aí você percebe que está cheio de colher de pau, que você precisa dar uma arrumada. Então esse artigo, quando eu falo de filosofia social, vai nessa caminhada. Eu, na verdade, se você me dissesse, olha, Leopoldo, daqui a 3 anos você vai estar discutindo filosofia social, eu falo, cara, você é maluco. Mas estou eu aqui, escrevendo um artigo, falando sobre filosofia social e dizendo que a gente precisa fazer uma revisão em toda a ciência social, que a gente precisa criar, né? Quer dizer, não criar, a gente precisa explicitar algo que já existia, que as pessoas simplesmente ignoram, que é filosofia social.
Lembro também que quando eu entrei na PUC para fazer comunicação, a gente fazia 2 semestres básicos e depois aprofundava na comunicação. Aquele semestre básico da PUC eu deveria ter estudado filosofia social. Depois dos 2 primeiros semestres, em que eu ia entender como as pessoas pensaram que o ser humano sobrevive, quais seriam as propostas de motor da história, e só depois eu entraria na filosofia da comunicação. Qual é o papel da comunicação na sobrevivência e a filosofia social, como o Sapiens faz para sobreviver. E a partir daí eu entraria nas metodologias da comunicação. Seria assim que hoje, se eu voltasse para a universidade e pudesse organizar um curso de comunicação, seria assim. Filosofia social derivada e depois metodologias de comunicação. Então a gente está numa cozinha com muito problema. E aí a gente vai e começa a organizar, porque a gente tem uma demanda, tem um cliente e quer ajudar o cliente a entender esse novo cenário. E quando a gente desce para os setores, vai dar aula para educação, para administração, para direito, a gente vai ter que mostrar que eles tiveram uma formação inadequada e hoje estão pagando um preço. E por causa disso a gente não consegue entender o digital, nem no geral, nem no particular. Então, no artigo eu apresento o que é a filosofia social, como é que ela se organiza, as diferentes mudanças que a gente tem que fazer para que a gente possa entender o passado para projetar o futuro. Termino dizendo que com esse artigo fiz uma descoberta. O futurista é, antes de qualquer coisa, um filósofo social. Ele usa a história, ele usa como o Sapiens sobrevive para poder futurar. Sem isso, não se consegue futurar. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, falar da Bimodais, nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil. Talvez a única que realmente está procurando desenvolver filosofias, teorias e metodologias consistentes para lidar com o digital. Ah, mas os outros não têm escolas de futurismo também, né? Pô, tem. Mas as pessoas estão trabalhando num futurismo convencional. Nós estamos trabalhando aqui num futurismo super extraordinário para lidar com uma mudança que a gente chama DREDS. O que é uma mudança DREDS? Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida, social. Uma mudança DREDS exige um futurismo super extraordinário. E o futurismo super extraordinário exige uma imersão, um aprofundamento, um acompanhamento, um trabalho consistente para que as pessoas possam compreender todas as grandes mudanças de paradigmas, de valores e de hábitos que a nova civilização vai exigir. Então eu estou te convidando para participar da escola. Vem para cá, a gente tem várias atividades internas, você vai ficar 6 meses com a gente, não vai querer sair, as pessoas ficam renovando, porque você vai sentir aquela sensação de que você saiu de Matrix e está na nave Nabucodonosor e está olhando Matrix de fora. Quer mais detalhes? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. E pô, quero ser bimodal.